Tava aqui, tava já. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, voltando para cá. Eu queria começar a aula e esquecer de gravar, então vamos lá. Química é uma ciência e como ciência ela é metódica. E como ciência da natureza, uma ciência natural, ela busca explicar a natureza. A biologia também busca explicar a natureza, a física também busca explicar a natureza. A física, inclusive, faz legal porque a própria palavra physis significa natureza. A biologia ela tenta explicar a natureza olhando para a vida. E automaticamente ela tem que definir o que é a ausência de vida. O que é a ausência de vida? Você pegava as provas da Consultec de antigamente, praticamente toda a questão vinha alguma coisa associada a vírus é o quê? E tem gente que ainda tem dificuldade de perguntar assim, e aí, vírus é vivo ou não é vivo? É como se a prova de ciências virasse para você e perguntasse assim, velho, se você não consegue definir o que é vivo e o que não é vivo, como é que você está querendo tentar entender o que é biologia? As provas, as questões não valiam uma mais do que a outra, mas se tivesse uma questão importante na prova de biologia, essa seria a questão importante. Assim como na prova de geografia, que também é uma ciência, sempre tinha uma pergunta sobre espaço geográfico. Você tinha que definir o que era o espaço geográfico. Então, uma pessoa que não define o que é o espaço geográfico passa por um problema, porque como é que compreendeu a geografia? Você compreendeu a geografia ou você pegou um monte de informações, guardou essas informações e fica esperando a hora de reproduzi-las? Na prova da Consultec até dá para fazer assim. Mas uma prova especial como o Enem é uma prova onde você vai ter que construir alguma coisa em torno daquilo ali. Os cientistas da educação dizem que nós estamos em uma época que é interessante, porque se você perguntar o que é que nós temos para ensinar à próxima geração, a gente não sabe o que vai ensinar. Ensina-se o quê? Não sei, porque as informações estão todas aí. Exato, nós temos as informações todas aí. Então as provas hoje, elas tendem a ser provas medíocres, porque se você perguntar qualquer coisa, o cara fala, velho, na verdade, se você me desse um celular, eu tirava 10 na prova. Aí você fala, por quê? Não, porque eu pegaria aqui, eu pergunto o que é isso, eu respondo. O que é isso, eu respondo. Quem foi aquilo, eu respondo. Quem faz aquilo. Então, prova de quem foi, o que é, quais são os rios, estão na margem esquerda do Rio Amazonas. Você não precisa mais disso. Então, essas são as perguntas ultrapassadas. Essas são as perguntas que os pais de vocês muitas vezes sentam e falam assim, vamos ver aqui o negócio. Eu não sei se é uma mãe de alguém que fala assim, deixa eu ensinar com você aqui, vamos fazer a sabatina, deixa eu fazer uma pergunta. E ela fala assim, pô, não dá para fazer pergunta nenhuma, porque as perguntas não são mais perguntas de quem é, qual é a data. Né? As perguntas não são perguntas analíticas, e isso dá problema. A química é uma ciência da natureza. E o que é que nós vamos explicar? Ou nós vamos estudar? Nós vamos estudar o objeto dessa ciência, que são os materiais. A pergunta agora é, o que é material? Eu não quero a resposta, e aí vai o fruto de tudo que eu inventei até agora, era para chegar agora e não ter a resposta óbvia. O que é ser material? Vocês têm condições totais, porque eu vou colocar aqui umas 3 ou 4 situações do que é material. O que é material para vocês, diante de todo o conhecimento que vocês têm hoje, em mais ou menos de 3 ou 4 meses que a gente está trabalhando química? O que é ser material? Tem um volume. Tem um volume. Por que ele tem um volume? Porque ocupa um lugar. E por que ele ocupa um lugar no espaço? Onde você tirou essa relação de que material tem um volume? Massa e matéria. Sim, agora por que você chegou à conclusão de que ele tem massa? É composto de matéria. Ele é composto, o material é composto de matéria, que é o próprio material. E, Átomos. olha, começamos a melhorar. Então a gente viu, segundo o próprio Dalton, que todo o material era composto por átomos. E vamos continuar no próprio Dalton. E esses átomos, eles possuíam uma coisa que era inerente a todos eles, de acordo com o Dalton, a massa. Então quando você pega e diz que material é tudo aquilo que tem massa, e por ter massa precisa ocupar um lugar no espaço, está dando uma definição claramente associada a Dalton. Por isso eu entendo que todo material é formado por átomos. Perfeito. E como todos os átomos têm massa, então eu consigo chegar a uma nova definição do que é material. Thomson. O que seria um material? Material também apresenta natureza elétrica, perfeito. Então não é estranho para mim, uma vez que esse lápis é formado por um material, se eu pegasse esse lápis e atritasse em uma flanela, e depois esse lápis me aparecesse aqui atraindo pedacinhos de papel. Não é estranho porque eu entendo que todo material é formado por átomos, e aquela noção de átomos que Dalton trouxe, não era uma noção real do que o átomo realmente é, mas era uma noção simplista. Mais tarde, Thomson cria um modelo, e não cria um átomo, ele cria um modelo para explicar o átomo, e ele associa esse átomo ao quê?
a uma estrutura que tem, como se fosse um pudim de passas, né? Mas que tem natureza elétrica. Então, para mim, eu pegar um material, colocar aqui dentro e esse celular funcionar porque ele está trocando, tranquilo para mim, já você fala, por quê? Porque ele tem uma natureza elétrica. Bó, olharia para os materiais e falaria assim, você entende por que isso daqui é laranja? Porque se ele é feito de algum material, quando a luz bater nesse material, os elétrons podem ser excitados e quando eles voltarem, eu vou liberar energia na forma de luz, você está enxergando ele como laranja. Está vendo por que esse é verde? Entendeu por que minha roupa tem uma cor, a sua tem outra cor? Está vendo por que o dela é desse jeito? Por que a gente pode... Você está vendo essa gama de cores que tem aqui nessa sala? Você entende que tudo isso é feito de material? E como eu queria que isso daqui era verde, precisava de uma substância. Como eu queria que aquilo ali fosse cinza, aí tem outra substância. E se eu quiser pegar e meter várias e várias cores, tranquilo. É só pegar materiais que tragam aquelas cores. Aí você tem que pegar e olhar que material é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela vai botar você lá atrás. E você vai ficar assim, não, tem massa e ocupa lugar no espaço. E você não cresce com esse conceito. O Rutherford diria que esses átomos eles teriam um núcleo e teriam uma... A gente conseguiria olhar para esse núcleo e dizer que esse núcleo pode ser estável, ele pode ser o quê? Instável. E se ele for instável, eu posso dizer que existem átomos formando esse material, que são átomos radioativos. Então não seria estranho alguém dizer para mim que enquanto eu escrevo eu recebo radiação de alguns poucos átomos. Como é que sabe o que é pouco? Porque senão ia ser proibido vender esse lápis. Mas aqui tem o quê? Poucos átomos que estão emitindo radiação para mim. Do mesmo jeito que os meus próprios átomos, poucos também, estão emitindo radiação para mim, emitindo radiação para vocês, e vocês mandam para mim, e eu mando para vocês, e em um processo cumulativo, daqui a uns 20 anos, a gente estaria com mais células defeituosas por causa dessa radiação, e talvez com 120 anos, se não acontecer nenhum acidente ou qualquer outra moléstia daqui até os 120 anos, a gente estaria morrendo de câncer. Por que ele assim? Por causa das emissões dessas radiações que estão lá. Então, nada disso me é estranho. Você fala, por que ele assim? Porque eu entendo o que é material. E por entender o material, eu também lembro que lá no modelo de Thomson, nós tentamos criar um sistema que... Assim, o que é sistema de organicidade? Mas nós criamos uma estrutura que tinha o quê? A ausência de material. Como é que nós chamamos isso? Vácuo. Então, quando alguém pega e fala no vácuo, ele tem uma importância muito grande, que é definir vácuo, é chamar a atenção contra a ausência de um material. Eu não tenho um material, então eu tenho vácuo. Nós entendemos então que química é uma ciência que, já sei, mas a vida também não envolve materiais? Opa! E a física também estuda as características de alguns materiais, como o movimento, como o brilho, como a capacidade dele conduzir a eletricidade. Por isso que a química é considerada uma ciência central, porque a gente vai começar a bater bolas com isso. As provas, quando você chega a uma prova do Enem e tenta observar a prova de física, é muito claro você encontrar uma questão de física. Você olha para as questões de biologia e você fala assim, ó, está claro que isso daqui é uma questão de biologia. Agora tem umas questões que ficam no meio do caminho e você fala assim, eu não sei se isso é química ou se isso é biologia. E aí tem hora que você pega a prova do Enem e aí vem alguém e fala assim, você viu a quantidade de questão de química que aconteceu esse ano? Foram 15, né? Não, aconteceram 18 questões de química. Pô, 18 de química como? Porque tem hora que vai permear tanto as outras áreas do conhecimento que você não sabe o que é química, ou o que é biologia, ou o que é química, ou o que é física. Gessinho, a química é uma ciência que estuda os materiais. Faz isso de maneira o quê? Não esquece nunca isso. E quando ela olha para os materiais, ela foca em 3 aspectos dos materiais. 1, a composição, que a gente vai matar hoje. 2, as transformações, que nós vamos matar hoje. E as propriedades. Tema da semana que vem. Então não existe momento que você entre em uma aula de química que você não olhe e localize aquelas 3 coisas. Se você chega em uma aula de química e fala, poxa, eu não entendo o que é, para e veja o que é que ele está querendo com os materiais. Eu entendo que para um aluno de primeiro ano isso é complicado, o menino ter, a partir de agora, meu lindo, toda vez que você entrar na aula, você vai fazer assim, ó, eu estou vendo uma transformação, uma composição, uma propriedade do material. Mas se ele tivesse essa capacidade e a gente colocasse na cabeça dele a ideia do que é importante a partir daquele momento, olha, você entra na sala de aula, sim, professor, mas entra na sala de aula, eu vou dar boa tarde, educado. Não se trata de educação, se trata de você pegar uma aula de química e entender, você está falando da composição, das transformações e das propriedades. Cheguei atrasado, entrou qualquer aula no planeta Terra, estou falando de composição, transformação de propriedades, ou das várias coisas ao mesmo tempo. Eu entro numa aula de termoquímica, claramente para mim eu estou numa aula de transformações. Porque vão acontecer transformações e essas transformações podem liberar ou absorver calor.
Eu entro em uma aula de eletroquímica, eu sei que eu estou diante de uma situação que envolve transformações. Porque essas transformações podem produzir energia elétrica ou consumir energia elétrica. Existem situações que essas reações, elas podem, ou transformações, elas podem ser mais rápidas ou mais devagar, cinética química, podem ser reversíveis ou irreversíveis, aí eu vou discutir equilíbrio químico. Ou seja, o meu foco é sempre olhar para aquilo ali e falar assim, ó, se eu entendo o que é que ele está falando aí, para mim fica mais fácil fazer a leitura desse assunto. No módulo que vocês estão utilizando agora, que é o módulo de cálculo, vocês estão vendo várias transformações. Olha isso daqui que pegou e aí fez isso. E nós estamos pegando essas transformações e trabalhando o quê? Baseado na composição das transformações, a gente consegue atribuir para essas estruturas massas, quantidade de matéria, volume, se for um gás, e aí no final consegue quantificar. Olha, liberou isso, produziu isso, contaminaria, não come esse peixe não, porque esse peixe aqui está contaminado, não faça isso, não faça aquilo outro, porque primeiro, a gente já entende que mercúrio traz contaminação. Segundo, se me convidarem a dizer como é que esse mercúrio traz contaminação, talvez até o final do ano eu seja capaz de fazer isso, mas se ele me disser para mim uma referência, eu consigo olhar para essa referência e dizer isso presta ou isso não presta. Isso aqui pode trazer dano ou pode não trazer dano. Eu vou tomar não sei quantos comprimidos de cálcio ou não sei quantos comprimidos de cálcio não podem ser tomados. É isso que ele está falando. Então a gente está o tempo todo falando dessas três coisas. A aula de hoje nós vamos trabalhar com conceitos que o nosso objetivo é, ao final da aula, você esteja capacitado a em qualquer aula de química, a partir de agora, você falar, hoje nós estamos aprendendo isso. Então agora, peraí. Se é de composição, qual é a composição de um material? Pronto, eu estou aprendendo isso daqui. Você chegar no final e falar, pronto, aqui para mim está tranquilo, vá, professor, me dê só um detalhezinho que está faltando. Porque não é um assunto novo, é apenas uma parte de uma coisa maior. E o que é essa coisa maior? Esses conceitos básicos, que a gente tem a mania de coisa básica, não é importante. Na verdade, básica é o que dá base. Você não consegue construir coisas sólidas, você não tem uma boa base. Química é a ciência da natureza, que estuda os materiais e a ausência do material, se preocupando com a composição, as transformações e as propriedades. Antes da gente começar na composição dos materiais, nós precisamos criar algumas definições, porque senão chega lá na frente e a gente não sabe o que, é que a pessoa está errando. Pô, por que, que a pessoa erra aquilo? Porque na verdade ela não sabia coisas como, o que é energia? Com as palavras de vocês. Não necessariamente. Aí poderia ser um exemplo. Movimento de elétrons. Não, porque aí seria necessariamente uma energia cinética. A sua seria elétrica, a sua seria térmica. Então você me deram 3 tipos de energia e a gente não definiu o que é energia. Existe uma coisa interessante que as 3 maneiras que vocês falaram, as 3 formas de energia, e ao falar essas 3 formas de energia, vocês deram exemplo exatamente do que define energia. Energia. É o que capacita a realização de trabalho. Então, se foi um corpo que você pegou e movimentou, você fez uma força ao longo de uma distância e isso daí define trabalho. Eu posso ter o trabalho de uma força elétrica e eu posso ter um trabalho associado à energia térmica também, porque a termodinâmica, a eletrodinâmica e a dinâmica vão estudar exatamente isso daí. É por isso que dinâmica aparece em tudo quanto é lado quando você fala de quê? De energia. Essa energia ela tem unidades, normalmente as unidades mais utilizadas são joule e caloria, ainda mais quando a gente fala de comidas e não sei o que, caloria é mais utilizada do que o joule, mas ambas são unidades de energia. Eu só não posso esquecer que essa energia também pode ser medida de maneira indireta. Eu fui para a academia hoje e malhei intensamente durante 3 horas. Mas haja energia, viu? Ou seja, eu não disse para você qual foi a quantidade de energia. Eu associei uma quantidade de horas que eu fiz exercício e você então começa a estimar que houve uma energia ali envolvida. Do mesmo jeito que eu posso pegar e associar a isso daqui moléculas. É comum para a gente dizer, olha, para isso daqui acontecer eu preciso de 3 ATPs. O jeito que se fala é tão normal que parece que ATP é unidade. Ele está dizendo, olha, você vai provocar transformações em uma determinada molécula.
você vai provocar uma transformação nela. E toda vez que você está provocando transformação nela, significa que energia está sendo utilizada. Ou seja, as transformações, elas podem envolver o quê? Energias. E como é que eu vou trabalhar? Eu falei da térmica, falei da elétrica aqui. Como é que nós vamos trabalhar? Um transporte ativo na biologia. É necessariamente algo que utiliza o quê? A energia. E eu estou aqui dando aula. Eu tava com... No ano passado eu tive uma síndrome metabólica da alimentação. E essa síndrome metabólica me fez evitar drasticamente o consumo de coisas que tivessem muito açúcar. E eu tomava, inclusive, algumas medicações que era para bloquear a utilização de... Como é o nome daquele negócio aqui? Do açúcar? Insulina. Para bloquear o acesso de insulina. Isso era problemático para mim, porque era assim, ó. Aqui eu estou dando aula para vocês, e o meu cérebro ele é um grande consumidor de glicose. Quando eu pegava e bloqueava a ação da insulina, então chegava no final do dia eu estava morrendo de dor de cabeça. Eu falei, mas você não fez muito exercício, porque na cabeça das pessoas, a energia está associada a quê? A exercício. E você quando está lá, ó, você precisa de energia. Aí eu fico lá muito tempo, eu nem como nada, tá errado. E você precisa fazer uma alimentação, e essa alimentação tem que ter glicose, e glicose tem que estar facilmente disponível para você. É por isso que as pessoas recomendam você comer chocolate. Faça versão de chocolate, faça versão de algumas coisas. Por quê? Porque senão o seu cérebro vai falar assim, ó, não tem o que pensar, esquece, começa a incomodar, e vai ficando incômodo, e não tem nenhum processo de aprendizado que vai trabalhar com incômodo. Energia é o que realiza trabalho. É o que capacita você a realizar trabalho. E aí existe um princípio. E esse princípio diz que a energia ela é conservada. Ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Todos os anos as provas do Enem trazem alguma situação envolvendo conversão de energia. Por que, Jacinho? Porque esse é um princípio que você não pode esquecer. Energia é um tópico importante dentro da prova, tá certo? Porque não tem como você pensar física sem pensar em energia, química sem pensar em energia e biologia sem pensar em energia também. Não tem como você pegar e fazer isso. Hoje eu estava estudando lá de divisão celular, aí ele pegou e passou pelaquela fase onde você tem que fazer o que? A duplicação dos elementos que estão ali dentro. E a energia, tufo, chega a ver o gráfico, assim, ó, vinha tufo. É o que é isso daqui? Energia. Você não faz nada sem energia. E a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela pode ser transformada. Então, a partir daí, eu passo a ter formas de energia. Energia cinética, energia elétrica, uma energia térmica. Eu tenho várias formas de energia. E eu tenho uma noção bem clara de que uma forma pode ser convertida em outra forma. Até que beleza, pessoal? Aí eu pego e trago para vocês uma palavrinha nova. Dentro da energia, talvez essa seja mais utilizada dentro de química. Não é a única, como vocês falaram aí. Tem a termo, mas também tem a eletro. Tá? Então tem muita coisa de termoquímica, mas tem um monte de coisa de eletroquímica. Então para a química, a ideia de energia ela é muito importante. Mas eu tenho que estar acima disso tudo e lembrar assim, para a química é importante a noção de energia. As coisas dentro da nossa cabeça. Fulano pegou e liberou energia. Como é o nome desse processo? Tá vendo? Eu acabei de falar. E viu como foi automático? Quando você fala que é isotérmico, você está dizendo que necessariamente essa energia é o quê? Não. Você está dizendo que a energia foi na forma de calor. Eu posso liberar energia na forma de ondas ou de partículas. Reações nucleares. Se eu pego e faço uma partícula beta se movimentar, eu não estou liberando calor. Perfeito? Mas eu posso liberar energia, então é um processo exoenergético. E parte dessa energia pode ser utilizada para que um elétron salte e quando ele volte, libere luz numa cor azul. Era assim que o Césio 137 em Goiânia fazia. Um brilho azul tão bonito que o pessoal ficava querendo tocar aquela pedrinha. Ou seja, ele absorveu energia na forma de quê? Ele quem? Um elétron. De onda.
Uma onda eletromagnética. Ele pega e retorna. E libera energia na forma de quê? De luz. Visível. Esse processo é o quê? Isoenergético. Perfeito? Porque eu não estou envolvendo calor. Eu estou envolvendo energias. Por assim, então a gente tem que ter muito cuidado com as perguntas mal feitas. Uma pergunta mal feita é aquela que ele vai pegar e associar a todo o processo de liberação de energia a um processo o quê? Exotérmico. A todo o processo de absorção de energia a um processo endotérmico. Mas a biologia ela conserta um pouco isso quando ela começa a falar de processos exorgônicos, processos endorgônicos, porque ela não diz qual é o tipo de energia. Ela diz que a energia pode ser associada aos materiais, concorda comigo? Então ele apresenta uma energia química e eu vou liberar uma energia química. Eu faço uma fotossíntese e aí eu venho aquele negócio e a energia fica associada àquela biomassa. O que é isso, assim? Isso é um processo de energia. Mas nós temos uma energia. Calor. O que é o calor com as palavras de vocês? Energia térmica ou luz. É uma energia térmica, então veja, calor é uma energia. É energia térmica Vou só trocar a palavra, maninha. Porque quando a gente pega e fala do movimento, pode acontecer de você confundir uma energia de movimento com isso daqui. Né? Ou seja, a energia cinética. E eles se relacionam de uma maneira bem interessante. Porque quando você pega e dá energia cinética, por exemplo, a um gás, você tem uma temperatura alterada ali e você tem um processo de calor também associado aqui. Então, energia térmica em trânsito. Pronto. Se o calor é uma energia térmica em trânsito, eu preciso agora definir claramente como é que ele transita. Eu gosto dessa sequência que a gente vai ver agora, gente, ó. Calor é energia térmica em trânsito. Porque as coisas têm agora uma maneira bem fácil de você pegar e associar. Se o calor é energia térmica em trânsito, como é que ele transita? Do mais quente para mais frio. Pronto. Entendeu? Olha só a definição, como já leva para uma outra pergunta. Era como se lá em cima eu virasse e perguntasse para você, vem cá, se a energia é o que capacita a realização de trabalho, eu preciso saber o que é trabalho. Se o calor é uma energia térmica em trânsito, eu tenho que entender como é esse trânsito. E aí a maninha pegou e disse pra gente, ela pegou e falou assim, ó, a energia térmica em trânsito, ela transita sempre assim. Eu tenho um corpo quente. O corpo quente é o corpo de maior temperatura. Tá? E eu tenho um corpo frio, que é o corpo de menor temperatura. E esses dois corpos, eles trocarão em trânsito energia térmica na forma de quê? De calor. Até que eles atinjam a mesma temperatura. E isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então haverá uma troca de energia até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Essa troca de energia é sempre do corpo quente para o corpo frio. Aqui nessa sala agora, apesar de Feira de Santana estar um inferno lá fora, né, de calor ou de altas temperaturas, a gente está tentando aqui na sala manter esse ar frio, entrando em contato com vocês. Vocês são corpo quente ou corpo frio? Quente. E o ar? Então, o que é que acontece? Ele passa frio para vocês? Não, vocês que perdem calor para ele. Isso aí o ar-condicionado faz o quê? Puxa o ar. E faz o que com esse ar? Refrigera. Perfeito? E ele refrigera fazendo o quê? Liberando o calor. Não. Colocando em contato com uma Estrutura que esteja o quê? mais fria. Mais fria. Aí o ar, então, resfria. Perde E esquenta outra coisa. Então, vai chegar uma hora que você concorda que essa coisa quente, esse fluido que está quente, ele vai ter que ser colocado em algum reservatório? Uma hora ele chega o que nós chamamos de condensadora, que está, teoricamente, afastada desse aparelho. Antigamente, as pessoas tinham que colocar o ar-condicionado e a condensadora juntos. Então, se eu só tivesse esse lugar para botar um ar-condicionado, eu ia botar o ar-condicionado aqui e a condensadora ficaria tomando sol o dia inteiro. Agora imagine uma coisa que está tomando sol o dia inteiro, será que ela vai conseguir fazer troca de calor para ser eficiente?
O rendimento de uma máquina térmica depende da diferença de temperatura que ela está operando. Agora imagine que se ela está quente, do lado de fora está mais quente do que ela. Como é que ela troca calor? Aí você vê ar-condicionado parando, ar-condicionado sem gelar. Eu fui na casa de minha sogra esse final de semana, a gente estava lá e alguém virou e fez assim: mãe, né, minha cunhada virou e fez: a água não está saindo gelada do bebedouro. Você sabe aquelas bebedouros de gelar água? Aquele gelar água? Não estava conseguindo gelar água. Porque o ar estava ficando aprisionado, não tinha vento. O ar ficava aprisionado na parte de trás do gelar água. Como é que eles iam fazer troca de calor? Aí o negócio não estava conseguindo resfriar a água. Como tem ar-condicionado que não está conseguindo. Fizeram um projeto maravilhoso aqui, botaram um monte de condensador aqui dentro. Tem dia que vocês ficam aqui sentados e você fala assim: rapaz, dessa porta aqui está vindo um negócio de um ar quente. Hoje de manhã, porque o sol bate aqui nessa parede, eu encostava para dar aula aqui, ó. Esse daqui estava o calor, né, vindo de lá para minha mão, que estava mais fria do que ela. Existe uma maneira de a gente pegar e fazer um projeto, e para fazer esse projeto você pega as unidades térmicas britânicas. Então cada um de vocês, no dia que essa sala foi projetada, representava um BTU, uma quantidade de BTU. Aí a menina perguntou hoje aqui: poxa, eu faço aula de funcional, lá na sala é um inferno. Eu falei assim: se aqui fosse uma aula de funcional e não uma aula que vocês ficam sentados, eu mudaria o BTU que cada um está associado. Então aqui na sala, cada um de vocês representam uma quantidade de BTU, o ar que está aqui na sala, outra quantidade de BTU, se batesse sol em todas as paredes, outra quantidade de BTU, para a gente escolher o ar-condicionado correto para colocar aqui. Por que, assim? Porque é uma máquina térmica. E essa máquina térmica precisa trabalhar baseado nesse princípio aqui. E isso é o quê? Lei. Então, quando chegar em uma prova qualquer lá do Enem, ele vai perguntar para você: olha, as pessoas pensam que é desse jeito. Lei. Acabou. É lei. De boa, pessoal? Como é que o calor se propaga? Perfeito. Agora, uma vez que ele faz isso, existem formas de quê? Dele se propagar. E eu preciso, então, compreender 3 formas de propagação do calor. Esse é o que ele está falando disso tudo, porque lá na frente não pode ter problema com isso daqui. Tá, Leandro Carnal ele fala uma coisa que eu acho interessante. A gente muitas vezes olha: você sabia disso? Não. Devia saber, né? Você sabia desse negócio? Você aprendeu isso no primeiro ano? Você aprendeu esse negócio? Não. Porque devia. É como se você fosse no médico, o médico perguntar: você vacinou? Não. Aí dá esse exemplo: você já foi vacinado? Não. Você devia ter sido vacinado. E agora? Não, agora. Boa. Então a gente, como professor, a gente tem que olhar para a situação e: vocês entendem isso? Não vai, beleza, então vai, você também não vai conseguir andar. Era para ter aprendido? Era para ter aprendido. Não aprendeu? Então vamos para frente, já sabe, ótimo. Então, forma de propagação. Eu tenho 3. Olha agora como isso daqui é importante para a gente. É chamada de condução. E na condução, eu tenho o quê? Lê aí. Material. Ou seja, para química é importante. Então esse calor vai se propagar através de um material. Nós já estudamos tabela periódica, vimos inclusive que existem substâncias chamadas de metais, que são bons condutores de calor. Gessinho, poxa, quando ele falava condutor de calor, eu ficava meio... Perfeito? Conduzir o calor é usar um material e o calor, através dele, se propaga e chega até lá. Vai vibrando alguma coisa, elétrons, partículas, o que for, até chegar na outra ponta. Isso é o quê? Condução. Aí tem pessoas que fazem assim: assim, quais são aquelas formas de condução do calor? Só existe uma forma de condução do calor, que é condução. Porque eu me confundo, não pode confundir. O nome é o quê? E aqui é uma condução, que é um processo específico. Ele é feito através de um material, o que faz com que esse material ele seja dividido em 2 grupos. Os materiais eles podem ser condutores e eles podem ser isolantes. Nesse momento, a gente já tem uma característica interessante sobre esses materiais, é que os gases eles não são bons condutores. Por isso que se eu quiser, né, um material que seja parecido com um isolante, é interessante você colocar gás dentro desse material. Os beduínos, eles enrolam aquele monte de pano em volta dele. Você fala assim: um cara é maluco, um cara daquele. Num calor dos infernos daquele, o cara pega e se enrola. Mas ele não enrola e aperta.
ele enrola de modo que fica ar entre as tramas do tecido. E o resultado é o quê? Do lado de fora está mais quente e aí não há uma troca de calor para que ele possa fazer isso. Um edredom na sua casa, não sei se você já viu uma estrutura de edredom, quando você pega e vai e bota, vou guardar, e vai, aperta para sair todo o ar de dentro. Mas quando você está com um edredom mais ou menos dessa grossura, é maravilha dormir com o edredom. Dia está quente, você bota o edredom em cima. Dia está frio, bota o edredom em cima. Ou seja, do jeito que você botar, dá para dormir com o edredom de boa. Você fala, por quê? Assim, porque como é cheio de ar, um bom isolante. O isopor é um material que você injeta ar dentro dele. Não é à toa que o isopor é o quê? Um bom isolante. Tudo bem, pessoal? E lá vamos nós. O que é que a gente tem? E a espuma também, né? Você tem uma espuma, o isopor que está associado a isso daí, e você pega um material com extrusão, como ele chama. Condutores. E se perguntarem para vocês se Foi o que a Maria falou hoje? Suspiro. Aquele doce é isolante ou condutor? Isolante. Pelo mesmo princípio. No isopor. O suspiro é feito de quê? Não é de ar, mas você tem uma coisa sólida e o ar vai pegar e vai expandir aquele negócio. Os materiais condutores são chamados de diatérmicos. E os materiais isolantes de adiabáticos. Isso faz a gente entender de uma maneira bem fácil que uma transformação adiabática é aquela que não há troca de calor. Pô, assim, eu sempre esqueço que é adiabático. Na verdade, você está preocupado com a transformação adiabática. Se a gente pegar, separar, assim, para entender que adiabático é uma característica que os materiais podem apresentar, então já tinha resolvido isso daí há muito tempo. Tá, beleza? Só que tem outra, gente. Essa aqui é mais estranha para a nossa aula, que é um processo chamado de irradiação. Por que ela é mais estranha para a nossa aula? Porque o calor se propaga na forma de quê? Onda eletromagnética. Perfeito? E ondas eletromagnéticas, elas estão associadas ao quê? Ao material. Não sei que o material estivesse emitindo nelas. E por último aqui, a convecção. Essa convecção que vai aparecer aqui daqui a alguns dias, também depende de quê? De um material. A convecção, ela depende de um material e esse material, ele necessariamente tem que ser um fluido. Só existe convecção em fluidos. Tá? Então você fala, Gessinho, eu estava observando o movimento de um líquido ali, fluido. Gessinho, eu estava estudando ali o movimento de um gás, a gente aprendeu que a densidade de um gás e a convecção é pelo fluido e baseado em quê? Na densidade. Nós sabemos que a densidade de um gás depende da temperatura. Então eu posso pegar e fazer com que esse material fique mais quente. Se ele ficar mais quente, ele fica menos denso, então ele sobe, por isso que um aquecedor é colocado na parte de baixo. Enquanto eu tenho um ar-condicionado que é colocado na parte de cima, porque a ideia é o quê? Que esse ar frio seja um ar mais denso, e quando ele é mais denso, então essa movimentação vai estar causando isso. Lembro a vocês que não só gás, que nós estudamos gás, mas os líquidos também são fluidos. Tá? A gente tem correntes marítimas aí fazendo esse processo, onde você tem grandes quantidades de material, a ponto de que tem autores que consideram que na convecção você não tem um fluxo de calor, você tem um fluxo do material. Tá? Então, e agora eu vou fazer o quê? Não se preocupe. Ele não vai trabalhar em cima de polêmica. Se ele botar e falar assim, poderíamos afirmar que há um fluxo de material, é bem simples, há um fluxo de material que você está movimentando, não é o calor que se propaga, mas o calor que faz um material se movimentar e esquentar lá, ou esfriar lá, onde você está comentando. Eu não lembro como que é irradiação, não. Irradiação? Não, convecção. A convecção? Exemplo. Está vendo aquele ar-condicionado ali em cima? O que é que vai acontecer? O ar frio em cima é mais denso, aí ele vai e movimenta. O ar quente sobe. Então essa movimentação baseada em diferenças de temperatura é o que nós vamos chamar de convecção. Fiz uma fogueirinha aqui em cima da mesa. Perfeito? Aí eu venho com a mão assim, quando eu era pequeno eu tinha medo de fazer esse negócio, eu ainda tenho. Vou assumir para vocês ali ao vivo. Sabe aquele negócio que o pessoal bota uma vela e aí a pessoa fica passando o dedo? Então a pessoa passava o dedo ali, passava o dedo para um lado para o outro, não gostava dessas brincadeiras, que achava que sempre vai acontecer um acidente. Né? Então passava o dedo aqui, passava o dedo assim, passava o dedo assim.
Aí, tá vendo? Você não tem medo, não sei o que. Ele fala assim, ó, faça de cima agora. Aí ninguém fazia de cima. Você fala, por quê? Porque é a convecção. A combustão gerava gases quentes e o gás quente, ele não vai para a lateral, ele vai para cima. Então você não consegue vir na fogueira assim. Na verdade, você até usa assim para assar as coisas. Perfeito? Então você usa assim para assar. Você bota aqui uma grelha, um espeto, você coloca mais próximo aqui, porque a convecção vai fazer isso. O próprio uma bomba atômica quando explode. Você gera gases tão aquecidos, mas tão aquecidos que eles fazem assim, ó. E ele vai levando poeira, vai levando tudo e vai formando aquele cogumelo. Só que à medida que ele vai subindo, o ar vai fazendo o quê? Até a hora que ele esfria, e quando ele chega em uma temperatura idêntica do gás está aqui, ele fala assim, pronto, agora não tem mais por que eu continuar subindo, então eu vou agora espalhar. Aí forma exatamente aquela ideia do cogumelo. Então o processo, aí vem e pergunta, a formação de cogumelo, não sei o quê. Pô, como é que o cara quer que o santo negócio dele que nunca me disse? Não se trata disso. Se trata de você pegar os elementos que estão naquele texto, tem uma imagem para você pegar e entender o que, é que ele está querendo, e aí fazer perguntas. Onde é que está mais quente, onde é que está mais frio? É óbvio que perguntar onde está mais quente, você vai dizer que está ali, que a bomba acabou de explodir. Agora, onde é que você tem um ar mais denso ou menos denso? Como assim densidade? E ele fazer essa conexão. Então a gente precisa pegar informações e construir conexões com essas informações. Até aqui, beleza? Temos antes de tomar o nosso cafezinho, nós temos nosso próximo passo, que é definir algo que é muito importante quando você faz ciência. O que são sistemas? Seja na biologia, seja na química, seja praticamente toda a ciência, até ciências sociais, precisa definir o que são os sistemas, né? Ou seja, qual o seu ambiente de pesquisa. Sistema é aquilo que você vai separar para analisar. Isso é um sistema. Então, separei algo para fazer uma análise. Aquilo ali é o meu sistema. Os sistemas, eles podem ser classificados, e por enquanto eu preciso de duas classificações. Uma, que vai mexer um pouco com o que nós acabamos de falar, porque ele vai classificar o sistema baseado no fluxo de materiais e de energia. E outra do que a gente vai falar na instante, que é classificar um sistema com o seu aspecto visual. De boa, pessoas? Vamos lá. Hoje, assim, você pede, por favor, a definição do sistema? Sistema é um espaço separado para estudo. Aí quando eu falo um espaço, você pode ter material nesse espaço. Ou não, se você não tiver material nesse espaço, então o seu sistema é um vácuo. Mas se tiver material nesse espaço, ou seja, você delimita uma região para que você possa fazer análise de alguma coisa. Para um pedagogo, essa sala aqui seria um bom sistema para pegar e analisar. Pode ser uma célula, uma mitocôndria, uma organela, uma célula, uma organela, poderia ser uma pessoa toda, poderia ser o espaço todo, por exemplo, o sistema solar todo. Então, a ideia de sistema não tem um tamanho, é aquilo que você está parando para estudar. Os meus sistemas, inicialmente falando, quanto ao fluxo de matéria e energia, ele pode ser aberto. Um sistema aberto é aquele que permite um fluxo de matéria e um fluxo de energia. Tudo bem, pessoas? Um sistema fechado faz a gente lembrar dos experimentos de Lavoisier. A comprovação, a gente fez várias questões assim, a comprovação da lei de conservação das massas, quando a reação, olha a ressalva bonitinha para a gente lembrar das coisas, ó. Quando a reação ela envolvia um gás, era importante que o sistema fosse o quê? Fechado. Se ela não envolvesse gases, ela envolvesse só sólidos ou líquidos, não precisava ser fechado. Mas quando você precisava, né, dessa comprovação, então era importante que matéria não pudesse se movimentar mais, embora a energia continuasse em fluxo. Essa vasilhinha aqui é uma vasilhinha bem interessante, porque ela é um sistema, ó, fechado. Eu confio tanto nesse sistema ser fechado, que eu boto ali, aí eu deixo no carro, ela vira para um lado, vira para o outro, mas eu sei que não vai sair nada daqui dentro, pelo menos no estado líquido. Mas se eu colocasse aqui um refrigerante, e o refrigerante para uma bebida gaseificada, um material gasoso, por ser bastante fluido, ele poderia sair pelos lados aqui. Então é interessante que um sistema, ele pode ser fechado para um material naquele estado físico, mas ele pode ser um sistema aberto para um material em outro estado físico. Tranquilo, pessoal?
Então veja quem está trazendo informações e eu preciso que vocês façam essa correlação com as informações. Com gás eu poderia ter uma efusão ou uma difusão, né? Mais fácil do que com líquido. Aquelas garrafas que são térmicas, Sim. nem é matéria, nem é energia. A ideia de uma garrafa térmica, a ideia era ser isso daqui. Ser um sistema isolado. Mas com o tempo. sai. Mas é só um sistema teórico. Porque se eu deixar isso daqui, dá até umas 3 horas. Eu já fiz uns testes, a gente deixa quentinho aqui, se botar um café, eu não vou botar um café não, porque eu tomo mais água do que café. E vim com um negócio daqui todo de café, eu acho que eu tenho um tremelique que cai lá duro. Então eu boto mais água. E ela aguenta um tempasso. Só que não é um sistema perfeito. Ela não consegue barrar a condução. Aí você fala, por que, Gessinho? Porque isso daqui é metal. Você fala, então o cara é doido, o cara botou um metal. Ah, esqueci. Entre essa garrafa e a garrafa de dentro, que aqui tem 2 garrafas, tem um espaço. Exatamente para evitar, ó, que você tenha esse processo aqui. Só que você abre, você fecha e entra água, sai, entra água, sai. Então não tem como você pegar um sistema e criar um sistema isolado perfeito. O mais próximo disso seria uma garrafa térmica, daquelas de botar café, agora próximo. A gente acaba não gastando dinheiro com a garrafa térmica. Não, quem vai dar 300 reais na garrafa térmica? Então, pegue um vácuo entre essas 2 garrafas e não seja tão interessante. Ah, assim, mas eu acho que até a própria tampa aqui, ó, ajuda no processo. Pois é. Então, se queria mais cara, isso daqui tinha que ser feito de um material que fosse um material péssimo condutor. Tudo isso envolvendo custos. Envolvendo custos. Até que beleza. Tranquilo. Vou dar uma pausa. Tá aí no escuro, tá Ah, no escuro. Tomara que tenha parado. no tanto de vezes que tu já pensou, deve Vai falar com o parar, prospecto mas do agora.